Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Bem-vindos todos vós mais uma vez. Bem-vindos todos nós. E bem-vindos todos estes seres invisíveis aos vossos olhos, como tanto tratamos. De quem será? Não por acaso, nem por bem acaso, ou nem por má acaso. Todos estaremos invisíveis, todos. Incluso esta que se manifesta e que está invisível. E quer dizer que bem-vindos mais uma vez, significa que ficamos gratos pela presença de todos vós. E salve, filhos e filhas, significa que saudamos aquilo que edifica um grande ato de nossas vidas. Então, se em todos os casos e circunstâncias de todos nós, quando acordarmos pela manhã e saudarmos a vida, aí a vida perguntará para vós todos: que vida que estáis saudando? Filhos desta vida, feitura desta vida e da vida que se manifesta em tudo e em nós. Quer dizer que estamos saudando em nós mesmos, por nós mesmos, aquilo que somos mantidos, sustentados, criados, aquilo que nos faz da capacidade e natureza humana e espiritual vigente, encarnados nesta terra, desencarnados desta terra, em muitos e muitos campos de vida, em muitas e muitas atmosferas de vida. Por conta de algo, que temos uma estranheza daquilo que tratamos, por conta de algo que, quando estabelecidos como encarnados nesta terra, como todos vós, parece-nos que esse estabelecimento é tão quantificado no tempo, que ele sempre vai ser o mesmo. E de que cada canto que estamos, parece-nos que vai ser o mesmo. Cada recanto, cada canto, cada caminho. O que estreita o caminho e o que faz o caminho não existente mais. E de que atravessamos a orla desta praia gigantesca, civilizatória, e adentramos a outra. Então felicito-vos, todos vós, todos, no âmbito deste circuito de seres da natureza humana e espiritual, com roupagens distintas, com meios de expressão distintos, apenas isto. Podemos crer ou não crer. Podemos dividir o espaço e tempo como quisermos. Podemos dividir o espaço do tempo de muito, muito, muito antigo e dividir o espaço do tempo até naquilo que possivelmente esteja no futuro. E de que possivelmente o alicerce do tempo, maior de todos possíveis, é o ato de vossas vidas. E o presente se faz quando no sucursal deste tempo para lá e para cá. Temos motivações distintas, cada um de vós, por direito de tratar de todos os assuntos desta terra. Temos motivações múltiplas. Mas existe um endereço único. É este que no interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade.
tem o intento de manifestar entre todos vós. E, em primeiríssimo lugar, de que o Espírito se manifesta. E se o Espírito se manifesta, significa que é o intermediário deste Espírito que se manifesta. E o Espírito que se manifesta é invisível aos vossos olhos, mas como ele se manifesta? Ele não se manifesta como algo que é incomunicável ou algo que é indistinto. Ele se comunica como todos vós se comunicam, já que o universo da comunicação das entidades de seres da natureza humana e espiritual, como todos, é uma só. Quer dizer que transmutam-se línguas, ampliam-se, desaparecem. E todas estas, um modo de linguagem, ou modo de expressão, que fixa-se num grande povo ou num pequeno povo. E depois ele pode se distribuir por outros povos, como aqui estão neste grande país. E de que a linguagem é esta que tratamos aqui? Então utilizamos como um grande megafone aquilo que possa, que dentro do nosso intento podemos tratar em muitas línguas. Mas sempre utilizamos a língua daquele que é intermediário. E como realizamos esta obra? Significa que é o apogeu de uma combinação que não vem de outrora e que não vem de muito longo tempo, vem da ancestralidade. Sabe o que significa? Para todos nós, o que significa a ancestralidade? A ancestralidade está numa terceira camada que dizemos assim, a primeira vigente esta, que todos se comunicam, que todos sabem deste mundo na equação do tempo. Na equação do tempo, nesta primeira camada, está na direção do tempo, que equaciona esse civilizatório dos primórdios máximos, aquilo que é concebível. E aquilo que possa advir além e advir no futuro. Então temos propósitos no futuro, todos têm. Intentos no futuro, todos têm. Então esta primeira camada, prestem muita atenção nisto, já tratamos muitas vezes e vamos tratar muitas vezes, esta primeira camada que reconhecem muito bem, e que inclui toda a linguagem, que inclui toda a memória, que inclui toda a inteligência, que inclui todo o conhecimento, e que inclui todo o raciocínio, e que inclui todos os sentimentos, e que inclui tudo, e que é muito parecido. E nesta primeira camada, ela é civilizatória. Então entendemos de nós, dentro do tempo, de nossos ancestrais, entendemos de nós, daquilo que entendemos que estamos no presente, daquilo que significa a vida de cada um, no manifesto da vida de cada um, e dos seres que estão presentes de cada um, e dos seres que se manifestam através de cada um, sendo que são intermediários da concepção e de trazer outros seres encarnados para esta terra. E outros também o são, e também outros o foram. Isto significa muito. Quer dizer que nesta primeira camada é como se estivéssemos abraçados de tal modo que não conseguiríamos ter o sentimento original, o pensamento original. Tudo advém desse complexo imenso e inconcebível, desta manifestação civilizatória de encarnados. E temos, por assim dizer, toda a velocidade do encarnado. E todo o tempo do encarnado como tratamos, que é inexorável, como qualquer um. Então desembarque em qualquer estação de todo este globo, de todos os universos, de todos os continentes, países, desembarque cada um de vós. Não vão encontrar nada diferente, a não ser nuances de linguagem, nuances climáticas, nuances daquilo que podemos nos alimentar, mas é muito próximo,
nuances. Quer dizer que protagonizamos juntos, civilizatoriamente, de todas as partes deste mundo. E se estivéssemos nas vilas mais distantes, inconcebivelmente distantes, estamos perto de seres como nós mesmos, com todos nós. Na singeleza mais longa, de toda a capacidade de estar muito longe civilizatoriamente, apenas encontramos seres que, para tudo que olham, está o espírito da vida. E para o do civilizatório, está o espírito do civilizatório. Aquilo que nos concede a vida e nos manifesta. Então existe o espírito civilizatório. De todo o conhecimento civilizatório. De tudo que implacavelmente intentamos nesse civilizatório. E podemos ainda entender que somos, dentro de uma regra, a pólice genética de outro ser que nos trouxe. A pólice genética é uma nuance, é insignificante, traz traços apenas. E traz também debilidades também, traz traços de angústia orgânica, corpórea. Então esta primeira camada tem, por assim dizer, 7 atmosferas para cima e 7 atmosferas para baixo. Nesta primeira camada, porque o que entendemos de nós, aquilo que entendemos e daquilo que cremos na vigência do que somos civilizatoriamente e todos os seres que estão à nossa volta se perpetuam em atmosferas. Quer dizer que quando desencarnamos e temos a certeza absoluta que existe um ser, daquilo que vem de nós, ou aquilo que nos trouxe, vai ter uma vigência imensa. Onde será que está? Tudo que atracamos nesta terra e realizamos esta obra aqui, ela está impregnada de nós. Então existe a impregnação que tende a ser verticalmente para cima, e tem uma e outras, que o peso é tão grande de tudo que tratamos, que é tão pesado que vai indo para baixo. Em outras atmosferas, para baixo. Quanto mais para baixo significa mais escuro, e quanto mais para cima, mais leve, sutil, claro e de luz. Quer dizer que estamos numa faixa do que entendemos como encarnados, que estamos meio encarnados quando desencarnamos. Estaremos voltando encarnados outra vez. E a pólice de estar encarnado chama para estar encarnado, porque fizemos todos os contratos miúdos e gigantes nesta terra, com todas as crenças possíveis, e ela tem validade, porque a crença da natureza humana e espiritual é poder, seja pesado ou leve. Então, os poderes maiores desta terra são pesados. E o peso, quando é pesado, vai para baixo. E aquilo que fica muito leve, fica na superfície. E aquilo que pode voar, e é tão leve que pode voar. Isto é inexorável para todos vós e para todos nós. Não há o que modifique isto. Então, destas 7 camadas para cima e para baixo, temos a ilusão da carne. A ilusão de que ela pressupõe que temos algo que entendemos de nós, dentro de toda esta complexidade externa e civilizatória. Como poderemos considerar sem separar de tudo e termos algo, sentirmos algo original? Então, num parêntese muito importante, aquilo que vem para o original, em princípio e fundamento, já que nós temos a competência de realizá-lo. Somos filhos da criação, e tudo que entendemos que é nada, é tudo dentro de um milagre, ou depois que o milagre desapareceu, e fixa-se na ideia que temos nesta grande vida, dia por dia.
noite por noite. E a questão de tempo disto é uma questão de tempo. Já é um traçado que é para ser traçado. O que é aquilo que tem uma potência da origem? Primeiríssimo lugar, o Pai. O Lorum, Deus Todo-Poderoso. Como quiserem. A unidade. Enfim, isto significa que ultrapassa a razão do milagre, ultrapassa até o milagre, ultrapassa tudo, já que o consignado disso está de que não nós fazemos. Somos mantidos e sustentados por radiações que da mais sutileza possível, de uma velocidade mais do que a atômica de todas as velocidades possíveis, e depois ela, numa cadência, ela vai diminuindo, 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 chega às vibrações que temos, que entendemos desta vida. Então, tratamos da primeira camada. A segunda camada é um lugar intermediário. Mas vamos para a terceira camada para saber que lugar intermediário é este. A terceira camada é a ancestralidade. A ancestralidade é onde temos o pé original, o princípio do pé original, o princípio da jornada espiritual, o fundamento, o começo de tudo, de uma jornada de retorno para casa. Então, raríssimas vezes, raríssimas, temos a vivência direta da ancestralidade, já que a velocidade dela é muito maior deste plano da primeira camada. E tem uma segunda camada de vivência de uma infinidade de seres. Esta infinidade de seres está entre o deslocamento de não precisar mais estar encarnado para a ancestralidade. Neste lugar, há seres, uma imensidão de seres que trabalham neste estágio. Trabalham acordados de tudo que tratamos totalmente, e são os guias. São os seres que, na propriedade da encarnação, ainda pode vir dentro de alguma necessidade ou não, e de que estão, sabe o que? Purificando-se. Mesmo despertos, revelados e acordados. Purificando-se. Para adentrar a uma velocidade maior do que significa ancestralidade. Então, ancestralidade também é um universo imenso. E depois a ancestralidade. Só podemos saber quando estivermos lá, porque é incontável. Então, na ancestralidade, muitos seres encarnados atingiram a pólice do retorno à sua própria ancestralidade. Quando essa ancestralidade, quando a primeira camada está tão imiscuída, incluso na segunda, a ancestralidade é não existente. A ancestralidade é o lugar onde somos da natureza humana e espiritual legítimo, individualmente. Podemos sentir e saber direto do Criador ou daqueles que se manifestam, que são intermediários do Criador. Enquanto isto, na sequela da pólice de encarnados, e numa camada intermediária, existe um esquecimento profundo do que significa o milagre, porque perdeu-se. Ficamos um acumulado. Neste acumulado que disse, sabeis que sois um milagre. O acumulado que está aí vai tratar a vida como sempre tratou, onde o milagre não existe mais. Quem se expressa aqui é Raquel e Sofia,
que tantas vezes já esteve tratando com todos nós. Que significa dois seres pares que se manifestam uníssonos e tem um gênero de criação que chamamos da esquerda, e a esquerda não é para baixo. A esquerda são da matriz da criação, que é seres da esquerda. Esses seres da esquerda evoluem e progridem dentro do caminho espiritual de modo distinto do que seja da direita. Então confundiu-se tanto da esquerda como algo maligno, a que contrapõe o benéfico, esquerda e direita. Sabe onde está o maligno ou o benéfico? O que está para cima e o que está para baixo. Para cima, luz. Para todos os seres que possam ser, esquerda ou da direita. Para baixo, escuro, pesado. Então, que possamos esclarecer muito bem disto. Então, estas duas criaturas, no uníssono, têm a possibilidade, dentro da esquerda, de possibilitar os meios de intermediadores, como este intermediador. Então, no vínculo principal com este intermediador, estamos constantemente, regulamos que nem botão, a capacidade de recepcionar outros seres espirituais de que estão no interior deste portal de eficação apenas. Em contingência de que é apenas e apenas e apenas. E o que significa para todos nós, encarnados, em primeiríssimo lugar, que todos os seres não visíveis, que em camadas não são visíveis um para o outro, em atmosferas também. Então, numa atmosfera, talvez a visibilidade não seja, que ele tem uma velocidade maior que esteja para cima ou menor que esteja para baixo. Então, em todas as literaturas possíveis, é possível que encontrem com facilidade o que tratamos, mas o que vão encontrar é diferente do que aqui reinamos. O que vão encontrar em literatura está na pólice de quê? Do quê? De um espetáculo, talvez? Então, na literatura que possam encontrar, então, as séries que estão na segunda camada, que trabalham e que estão trabalhando por tudo que é possível, que possam adentrar, para cima e para baixo nas atmosferas, mas não na ancestralidade. E eles podem ir e vir, levar seres para notar e saber de onde estiveram e de onde estão. E a lei é que decide. Não é seres caridosos que decidem. É a lei, inexorável lei, de peso específico, de esquecimento profundo do fundamento ou não. Mas no princípio de que aqui tratamos, para todos os seres invisíveis que aqui estão, muitos retornarão, muitos estão totalmente revelados disto, outros pouco revelados, outros nada revelados, estão em desespero para procurar seus bens, e não em algo que não se pressupõe. Aquilo que tem um trabalho principal, faz por si mesmo. Encarno e desencarno dentro de uma corrente legal e justa, de que precisa ser ou não precisa ser, e tem aqueles que são escolhidos, despertos para voltar. Esses despertos para voltar assistem-nos. Todos os modos dos encarnados que podem estar com o pé para baixo, com o pé para cima, porque encarnados estão juntos e reunidos numa linearidade. Então, existem aqueles que das profundezas que estão encarnados e estão daquelas sutilezas que estão encarnados, podem sentar bem pertinho de todos nós, cumprimentá-los.
tratá-los. Este é o feitio da encarnação, reencontrar tudo o que é possível, já que depois cada um vai para a sua atmosfera. E neste campo de encarnados, todos esses seres, da natureza humana e espiritual, como todos nós, repetindo, tem todas as entradas que todos aqui têm, só que pode ser da mais refinada ou da mais grosseira. Então a entrada mais grosseira significa que dentro do sentimento, da capacidade de sentir, e a capacidade de sentir está ligado à fé, pode estar um grande ódio. Pode estar uma grandíssima ganância. Dentro do esquecimento, onde primeiríssimo lugar é isto, depois é o Pai que está muito longe, e que me sustente, que sustente meus ossos, meus cabelos, meus órgãos, ele que sustente. Faça parte dele, faça parte de sustentação, de modo que eu existo nesta vida. E dá algo que é primordial, que é muito diferente do que nós vamos tratar agora, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele só existe na totalidade do ser da natureza humana e espiritual, quando está totalmente revelado. Fora disso, o livre-arbítrio diz assim, num grande ódio, num pressuposto de um grande ódio, de uma grande luxúria, pressupõe que o livre-arbítrio é da própria luxúria, ela que diz por onde é o caminho. Se é pela gula, e se é pela extrema gula, e se é pela sensualidade da gula, e se a gula daquilo que é mais grosseiro, até o mais sutil, e assim por diante. Então o livre-arbítrio, quando estamos com muito ódio, ele desaparece, e o livre-arbítrio incorpora em nós, e o ódio incorpora em nós, e quem decide é o ódio, não é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando estamos revelados. Isto quer dizer que não estamos no céu. Estamos no princípio do princípio. E de que esquecimento que é o nosso, que dia por dia, apenas dia por dia, até a inspiração final, é muito perto, muito curto, muito nada, muito como numa nuance, uma onda pequena. Então, encontrem por aí onde é uma grande onda, tudo é uma pequena onda. Na verticalidade, onde ascensionalmente significa leveza, significa clareza, luz. Significa que estamos cada vez mais, através da luz, revelados de que somos em fundamento um milagre. Este milagre é produzido pelo Pai, porque nós não nos autofazemos. E lá no princípio, fundamento de tudo, na matriz criadora, de que faz o feitio de nós como na natureza humana e espiritual, quem o realiza? Então, na parte mais da primeira camada, quem realiza a obra de um feto crescer? De um osso crescer? Do diminuto ficar grande? Haja quem possa dizer que possa realizar esta obra nesta terra, e de que possa realizar a obra de sua própria eternidade. Então parece para todos nós que aquilo que comunicamos
dentro da fidelidade deste portal da ficação para todos vós, é algo que estamos cansados de saber disto. Poderão estar cansados de saber disto, mas não revelados disto. Revelados disto significa que quando fechamos os olhos e pensamos em algo, pensamos coletivamente em todos os atributos, desde o atávico, desde o trabalho, desde o que se alimenta, desde o que sentem, desde o que vivem, desde o que se atrelam, desde aquilo que, de todos os contratos assinados, tudo isto junto. Perdemos o direito do original. Toma-nos por completa, aí temos uma revelação. Tomado por completo. Então, um lugar novo que vê, não que ele vai nos levar para o céu, e nem que no outro dia não seja o mesmo caminho, mas algo inédito, que não é uma pequena ondinha. É um fundamento que cresce dentro de uma novidade. Então, não é o velho ou antigo que fica melhor. Mas talvez isto que desejemos para o nosso próximo. Que fiquem melhor no antigo. Fiquem melhor. O que é ficar melhor? Sejam mais generosos. Não odeiem o próximo. Realizem uma obra no feitio de que todo o vosso próximo é tão importante de que desdobrará em atos pelo vosso próximo. Mas saibam, para sabermos o que é um ato para o nosso próximo, primeiro precisamos saber se não estamos enganados, senão vão pegar um pacote de engano e enfiar pela boca de nossos semelhantes e dizendo que fazemos a nossa parte. Somos caridosos. Sabe quem pode ter a resposta disto? Em primeiríssimo lugar, o Pai. Guia-me. É disto que tratamos. Quando temos a revelação disto, temos todo o cuidado do mundo em nossos atos. Porque eles podem estar em engano. E daquilo que entendemos, que dentro daquilo que entendemos, de todo o benefício, pode estar dentro de um engano. E atropelamos o que está em nossa volta. Quem pode dizer disto? Um intento, uma novidade de um intento, de que surge e fica maior, onde podemos ter todo o cuidado. Nossa, pode ser engano. Então nós estamos resolvidos. Apenas vamos nos encrencar menos. E vamos nos deixar nossos próximos menos encrencados. Só isto já é muito. Já é muitíssimo. E quando isto acontece, muitos seres que estão na segunda camada, eles têm um convite de algo maior. Têm um atributo e uma menção para todos vós, guias. Quando notarem nesta imensidão de seres o proveito desta sanidade, saiba, estão prontos para que algo se aproxime. Então, desta segunda camada intermediária, onde vivem muitos seres que já tiveram a revelação disto, mas que já pisaram muito, e vão ficar nesta camada, até que todos os tropeços, todos os enganos, as dores orgânicas e todas as outras dores que tenho, podem ser purificadas. E é só algo que posso realizar por isto. Um indicamento, uma indicação de uma ordem. Não por si mesmo,
Um guia jamais é por si mesmo. Um guia está dentro de uma ordem. E muitos intermediários, e uma fidelidade desta ordem indica, ó guia, está vendo aquela novidade lá? E ele diz, eu estou vendo, então aproxima e traga a novidade para nós e apenas haja pela indicação da ordem. Então não encontramos aos tropeços guias espirituais por aí, nem mentores espirituais por aí, andando, se vai vagando nesta terra, e encostando em qualquer um, de qualquer ser, falando, eu sou um guia. O que precisa de mim? Um guia espiritual está revelado. E o ato que ele possa ter, dentre todos os enganos, é meticuloso. Não está numa agenda particular. Então, tão meticuloso é o que tratamos aqui, de que estas que se expressam aqui, muito meticuloso, o âmbito daquilo que podemos trazer está numa faixa. Primeiríssimo lugar, o Pai. E nesta faixa trazer cada um de vós, de que entende que faz por si mesmo, e de que um órgão faz por si mesmo. Sim, a ciência diz que vosso fígado faz por si mesmo e mantém-se, e consegue manter as células dela intactas como fígado para ser fígado. Quem sustenta a célula? Quem sustenta o átomo da célula? E faz promover a inteligência da célula? O Pai. Se o fígado apenas ficar visível, e ele, dentro da visibilidade, entendemos que ele é Deus, ele que faz por si mesmo, prove em cada um de vós aqui que ele faz por si mesmo. Cada canto de nós é um intercruzante gigantesco, de que a potência divina está atuante, direta, indiretamente, de uma velocidade imensa até uma velocidade menor. E na inteligência, que não é o fígado, naquilo que pressupõe a inteligência. Ora, o que é inteligência? A inteligência é refinadíssima. Ninguém diz o que é inteligência. Nós sabemos o que é inteligência e do que a inteligência pode produzir. Então nós temos uma entrada de que, junto com a inteligência, produz a arguição, produz o raciocínio, produz a têmpera daquilo que vamos intentar como da natureza humana e espiritual e materializar externamente. Realizaram a inteligência para vós, foram crescendo a inteligência e foram fazendo num laboratório próprio a inteligência. Então a inteligência é muito mais do que um fígado. Mas tudo está a potência divina em todas as cadeias de velocidades e potência. Na velocidade ou naquilo que está para a vida e a morte orgânica, está a potência divina que faz desintegrar. Então a potência divina, ela está em todos os recantos da encarnação como dualidade. Vida, morte. Fome, ausência de fome. Dualidade. Mas por que deveria ser assim? É assim. E dentro da competência humana, natureza espiritual. E quando a competência e a potência divina está em nós, mais do que uma onda insignificante entre todos, podemos ter o alcance, como o alcance do verbo crístico, a fé.
residente numa pequena semente. E que esta fé residente numa pequena semente é suficiente para me remover montanhas. Quer dizer que a pólice da natureza humana e espiritual não é por uma ondinha. E esta ondinha ser tão pequena de um dia para outro, até que tem uma ondinha que leva para outra onda do outro mundo. A competência da natureza humana e espiritual não é uma competência de estar neste mundo por algo tão pequeno, estão neste mundo por algo milagroso. Porque o feitio do pequeno pode construir, desconstruir, pode construir muito, desconstruir, pode alicerçar isto, alicerçar aquilo, pode subir no aeroplano, porque faz parte da contingência da inteligência humana agrupada de realizar esta obra e subiremos lá dentro. Tudo isto. Podemos ficar grandes dentro de tudo isto. E quando tudo isto não existir, tem algo para todos nós aqui. E para todos os seres invisíveis aqui. Uma cercania de um apetite de seres que tem a potência milagrosa de realizar algo milagroso, de fazer um cerco onde todos os chamados externos diminuem muito. Quando diminuem muito os chamados externos, podemos estar presentes. Estar presente significa que estamos dentro de um ato. E o ato não é algo que sentamos, levantamos, vamos por aí e milhares de atos. O ato da natureza humana e espiritual é poder. Se não é besteira, se não é nada. E se estamos num ato, e se este ato está potencializado aqui, nesta cercania, que existe uma pólice de que podem ter uma revelação. Que tantos chamados que me retiram disso. De lá para cá, de todo canto, por todo jeito. Quieto, sem fazer nada, movimentando-se. Adormecendo, acordando. E, intrigantemente, quando todos os muitos chamados vêm, alicerçamos um cálice da pior bebida do mundo, da pior cigarrilha do mundo. E gostamos dela e nos acostumamos a isto. Que se os chamados desaparecerem, ficamos desesperados. Estamos viciados em chamados de todo canto. Se eles não existirem, então na pólice disto, existe uma potência divina, que podemos até tocá-la. Onde não existe mais no mundo, porque o mundo é que nem morcego, consome tudo isto desesperadamente. Todos. Onde ele aparece é consumido. Onde possa estar, está consumido em qualquer canto. Então, imagina o que significa o que o portal traz da mortificação perante aquilo que é da vivificação. Que tem de mortificar, tirar tudo o que é possível. Existe o silente morto e existe o silente vivo. O silente morto, o maior silente morto, é um defunto. E o maior silente vivo é quando estamos não apregoados a chamados, mas estamos no estado de potência do Pai, que ficamos vivos. E este vivo está aqui entre nós, sem nenhum esforço.
existe algo no interior deste portal da edificação, no interior. Então poderíamos falar dentro do portal da edificação, mas é no interior do portal da edificação. O dentro é fora, junto. O dentro faz parte do fora, do de fora. O interior não. E existe algo muito, muito milagroso acontecendo, de que simplesmente traz a possibilidade da revelação do milagre, onde ele sempre esteve. Não é possível, dentro da maior equação que possa existir, que todos vós não sois um milagre. Então o que está repartido em todos nós, em todos os bilhões de seres, onde separou-se como tivesse uma cabeça separada do corpo, 2, 3, 5, 6, 7, como as cabeças de dragões do Oriente. E de que separou-se do milagre. Então talvez isso seja bíblico. O que nos fez separados do milagre. Mandados por cansaço. Para todas as dúvidas. O que nos mutila dentro da arrogância, de que sendo o dono de nós mesmos, daquilo que realizamos por nós mesmos, que fazemos deste grande engano, que podemos pisar neste solo da vida como quisermos. Então, o que late disto? É que vamos para a simplicidade, não porque é complexo. Quer dizer que ter a revelação de que estamos tomados deste mundo e pensamos que nós mandamos em algo e ele manda em nós. É uma revelação, mas é simples. Não precisamos estudar muitos livros complexos, conhecimentos para tratar disto, porque é um fundamento. Então, bem-aventurado todos nós, que possamos refletir em nós mesmos a competência máxima do tesouro máximo que recebemos, de estar viventes. Só isto. Tudo parte disto. Sempre tratamos deste estado como um quinto elemento. Elemento é elemento mesmo. Então os elementos, 4 elementos, do que concerne a toda a vida, né? Do que possam compreender, do que possam saber, porque está em vós como milagre. Todos eles estão. E esse 4 elemento fundamenta toda a vida orgânica nesta terra. E de que simplesmente são 4. E tratamos de mais um elemento que é o quinto. O quinto elemento, ele é um elemento que ele perspassa tudo, mas não está aglutinado como a água, como a terra, como tratamos. A terra, como poderiam dizer, esta é este argiloso arenoso que pisamos com os pés, é a terra. A terra é um espírito gigantesco. E nesse espírito gigantesco, em todos os minerais possíveis, é captado pelos vegetais, que recepcionam a luz e transmutam a luz numa velocidade imensa em matéria própria, de que podemos tocar folhas, caules, frutos, e de podemos comer, nos alimentar.
indiretamente desta potência toda. Mas tratávamos deste quinto elemento, que tratamos aqui como paz viva e ativa. Paz viva e ativa não cabe no esquecimento externo. Então ela perpassa tudo, mas tem uma velocidade do quinto elemento que não entra em um laboratório e podemos dizer, encontramos o quinto elemento. Nenhum laboratório vai encontrar. O laboratório que vai encontrar é a possibilidade em nós, do feitio do milagre que somos, de sabermos de um outro elemento, de uma velocidade maior, que nenhum laboratório vai saber. E ela está entre nós. Então não é a paz de não fazer nada. Não é a paz que entendemos no descanso, ou é a paz, um pouquinho de paz, dentre tanta tribulação. É um estado, é um poder divino de um elemento que perpassa tudo. Este quinto elemento está na ancestralidade. Na ancestralidade, que é o primeiro pé daquilo da nossa totalidade, da natureza humana e espiritual, onde a carne não é mais precisa. Mas isto tudo é subjetivo, objetivo, ou acalenta ou desacalenta. O que importa é que precisamos trazer para todos vós algo de que podeis saber disto agora. Então sabe o que é ancestralidade? É um reino onde o elemento principal da paz viva e ativa, todos que percussionam lá utilizam este elemento para tudo o que quiserem. Já ouviram falar disto? É tão abundante, tão abundante, tão abundante, tão abundante, de que pode fornecer tudo o que o espírito, natureza humana e espiritual. Que o quinto elemento prepondera na ancestralidade. Na ancestralidade, o objeto da potência divina é tudo, e tudo que olhamos lá, que sejam os seres que estão à volta, todos, são milagres. Não são aquilo que possa nos subjugar, o que nós vamos subjugar. Todos. E tudo é um milagre. O que desafia o milagre? E nos faz ferver na miséria. Então, o que diz respeito a esta que se manifesta? Ela está na segunda camada. Nesta segunda camada, ela está dentro de uma ordem que se chama Portal da Unificação, pleito ecumênico da verdade, e de que existem muitas ordens ao mesmo tempo. E está aqui no plano de encarnados, e trazendo para todos vós que o primeiro fundamento é como se fosse num hospício. Procura um louco, um desafeto, um grande desarranjo de todo um débito espiritual enorme, senta à frente e diz, você precisa estar revelado, precisa despertar e acordar. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir a própria loucura. O débito gigantesco, um débito gigantesco espiritual. Nem o próximo que é louco vai se entender, já que eles estão distantes e não se comunicam. Apenas com a própria loucura. De que tamanho nos comunicamos com a nossa própria loucura. Mas num mundo de loucura, onde todos são, quem se comunica com quem?
quem se comunica com quem. Todos nossos bens a Deus, por Deus. Então, o significado disso é muito antigo, milenarmente. Bens a Deus. Já ouviram isso? Primeiríssimo lugar em todos os cantos e esquinas, bens a Deus. Bens a toda esta terra e tudo que traz essa civilização. Todos os facilitadores que traz, de todos os modos possíveis, bens a este grande civilizatório. Bens a tudo que fabrica-se pelo homem e pelo homem deste grande civilizatório. O fundamento desapareceu. Podemos entrar numa viela que não saímos mais. E nisto que amplia esta potência. E esta paz viva e ativa tem um precursor. No último estágio que aqui reinamos. E o precursor disto. E dentro da inteligência máxima, da potência divina, e de todos os seres que residem e sabem que recepcionam um milagre da própria inteligência e de noite tem uma gratidão imensa. Disse assim, que toda vez que um ser da natureza humana e espiritual acordar de que está louco neste mundo, vendendo a alma para este mundo, vendendo o corpo para este mundo, vendendo todos os pertences de que faz parte deste milagre por este grande mundo. E de que tem uma revelação disto, pode economizar isto pela própria revelação. E vai pisar muito delicadamente nesta terra, e de todos muito, porque sabe que se ele pisar arrogantemente, daquilo que ele possa entender deste mundo, provavelmente estará em engano. Estará um pouquinho mais louco deste mundo. De quando há algo que nesta potência divina diz assim, que todas as entradas que temos e que facultam o que somos, dentro do que já tratamos, elas se abraçam. Estão separadas. Quer dizer que o pensamento está separado do sentimento, o sentimento está separado disto, está separado da concepção, está separado da justiça, está separado da lei. Cada um está num cômodo. E quando tem a totalidade disto, então vamos reinar nesta totalidade. E aí o embaraço, estamos chamados de volta. Então disse a lei, e daquilo que é justo, aquilo que é de direito, que quando estamos prontos e a potência divina está potencializada em nós, porque começamos, saímos do esquecimento e estamos acordando. Existe uma passagem, esta passagem está à espera de cada um, está morta de desespero, de tanta impossibilidade de estar em ação. Ela surge para nós e surgiu para estas que se manifestam. Então ela tem uma porta, diferente de todas as portas, mas é uma porta, por assim dizer, e ela se abre para nós. E ela é inegociável, incorruptível. A nossa própria potência, como o nosso dedo
quando tivemos a potência de ter um dedo, apertar um botão e a porta se abrir, mas precisa ter um dedo. Saber que tem um dedo. Saber que tem uma potência dentro do dedo e sabemos que tem um botão. E apertamos. E abre uma porta neste mundo, milhares. Mas e se não estivermos esquecido que temos dedo? E que tem a potência do dedo? E existe lá um lugar só para que possa apertar e abrir uma porta generosa para nós? Mas se só entendemos e temos uma crença que só existe botão e dedo neste grande mundo externo, todos têm, e milhares de botões também. Então temos uma crença fixa de que só existe botão físico, dedo físico e de que aperta o físico do botão. E esta porta generosa se abre, nos traga para dentro. E chegamos, não no habitual, nem numa paisagem, na graça do descanso gigantesco. Ora, por que tratamos do descanso? Poderia ser de cara, de frente, de lado oposto, oblíquo, para cima e para baixo, que não fosse o descanso. Porque não há quem não esteja cansado ou que esteja encarnado. Grande cansaço, pouco cansaço. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então o descanso é o que mais todos procuram, desesperadamente, e enganos múltiplos. Então o descanso poderia estar aqui, poderia estar lá, poderia estar aqui, e que se eu tiver todos os recursos externos e tiver com os bolsos cheios, eu vou atingir o descanso que eu quiser atingir. Então, neste reino do descanso, quando este descanso em totalidade atingir, não. Nada precisará mais do que isso, nem paisagem, nem o descritivo, nem o indescritivo, nada. Fundamentalmente, o espírito do descanso. Dentro disto, sempre os ritos de passagem. E o rito de passagem para o descanso, e o rito de passagem para a gratidão. Se abraça. E quando há uma gratidão de um descanso inconcebível, a gratidão não é a gratidão de todos que possa se manifestar por qualquer um aqui externo. Mas ainda assim, se colocarem num grande castigo como o homem gosta de castigar, colocar-nos em pé por 1, 2, 3 dias, de modo que não possam sentar, nem dormir. Num castigo gigantesco, e que traz o cansaço gigantesco, e de que algo aconteça, que abre a porta e dá todo o conforto para aquele descanso. O que acontece? Gratidão. Uma gratidão imensa, inconcebível, e de que olhamos para cima e falamos, meu, aí existe o Pai, em primeiríssimo lugar. Se estamos no extremo cansaço, de uma sede gigantesca, e nos últimos minutos de vida deste que significa apenas a ausência de um elemento, a água. E algo generoso vem para nós, trazendo uma água direta da fonte. O frescor da fonte entrega e põe em nossas mãos. E bebemos aquela água
Que gratidão que temos. Aí o Pai existe. Se estamos no leito com uma dor incalculável, que existem milhões e milhões numa dor incalculável, que ninguém possa retirar e algo se aproxima. E com o benefício de uma mão ela desaparece, o que acontece? Aí Deus existe. Nesta gratidão imensa. Sabe o que acontece? No próximo rito de passagem, entramos em oração, inexoravelmente. Mas o cansaço coletivo, associativo, civilizatório é gigantesco. Mas nós acostumamos como ter ossos. Então, que esta gratidão, no eixo deste descanso desta gratidão, a oração é inexorável. Não há quem não entraria em oração. Já que a oração, na magnitude máxima do que significa gratidão, é inexorável. E a oração significa o prodígio máximo de que nós somos um milagre, não uma imbecilidade. E quando entramos em oração, não é por uma causa, é pelo feitio do milagre em si mesmo que faz surgi-la. Quer dizer que a oração é o ponto original de que tratamos no começo. Primeiríssimo lugar, o Pai. Quando entramos em oração, existe um lugar onde esta oração reina, no reino da verdade. A capacidade de interação de outros seres invisíveis com os visíveis encarnados ampliam-se. E existe algo no interior deste portal que não tem tamanho, que diz que nós podemos ter a interação com os seres espirituais, desde que não estamos tratando da nossa própria loucura. Na vigência disto, e de todas, de encarnações, existem seres de camadas distintas, de atmosferas distintas, que precisam muito encontrar-nos, e tem algo imprescindível que seja isto, e não há como, porque estamos loucos. Então que assim seja entre nós, levantem as mãos, num sinal apenas que estamos prontos para isto. Quem será este ser humano espiritual que estará por cada um de nós? Estará sim. Sabe aquele guia que tratamos de que faz parte de uma ordem? E de que ele é convidado a, quando existir esta possibilidade de ele tratar justo. Pode ser um guia deste, que não está andando à toa por aí. Estão nos procurando em desespero. Que tal um ser que está invisível, de outras vidas, talvez, desta vida também, que poderia já até ter sentado nesta cadeira física e material, mas está invisível.
ficou invisível para os visíveis. E sei lá, dentro de que esteja totalmente desperto da sua própria morte, poderá ser convidado para entrar. Estar próximos também daquilo que precisa. E principalmente que estão com as mãos, como todos nós, recepcionando algo que precisa de mais. Então poderão sentir uma mínima eletricidade em vossas mãos. Quer dizer que é possível da natureza humana e espiritual, com a competência e a potência divina, termos contato com o invisível. Então existe uma mão invisível, duas mãos invisíveis, com uma mão visível que aqui está. E todos nós estamos recepcionando distintamente. E cada um que adentrou trouxe algo. Um pequeno vasilhame é aquilo que recolhe, e de uma essência própria para cada um. Então existem milhares de essências para cada um, encarnados e desencarnados, todos recepcionarão. Será que podemos receber uma injeção de boa-ventura se estamos andando para lá e para cá? Se estamos aturdidos para todo lado? E uma injeção de boa-ventura que vem para todo lado. E como? Só quando estamos prontos. Então saiba, filhos desta vida, todos vós e todos nós, existe algo acontecendo no terreno da carne, tão gigantesco como todos sabeis. Existe uma corrente própria para isto. Perspacerá entre nós e poderá esta corrente atingir lá onde precisa, dentro da lei, dentro do que é justo, daquilo que é equânime, não como se jogado em algo e jogado para outro. Então podemos estar em ação sem nenhum esforço. Podemos ser dignos sem nenhum esforço. Podemos ter fidelidade sem nenhum esforço. Porque é natural do nosso milagre vivente. E desta corrente, saibam, não precisamos nos vangloriar de nada. É o estado natural das correntes da vida dentro do direito e da lei. Apenas precisamos estar prontos, revelados, que estamos loucos, deixamados por todas as partes e com acordos dos piores possíveis por todas as partes. A partir disto tudo começa. E nada disto tudo que existe é visível. E a visibilidade de todos nós é absoluta. Isto algo no feitio, que sempre tratamos igualmente épico, que está numa época, e muito curta esta época, crística, onde o apogeu da totalidade esteve nesta terra. E demonstrou esta possibilidade desta totalidade. E diz que esta totalidade para qualquer um que esteja pronto, assim o será. A consagração com seus apóstolos, de onde houve algo mais do que inusitado,
Então, para toda a evidência possível, de todo o gênero espiritual, de tudo que está para cima, de todos os modos possíveis, ficou visível. Dividiu-se uma era onde não existia esta divisão. O imiscuído era tremendo. E como poderia separar entre a luz e a escuridão? E fez-se o feitio disto bem claro. E a consagração inclui o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como dissermos o Espírito da Terra. O Espírito Santo neles não está na visibilidade. Para sabermos a Terra, temos que saber de nós como Espírito e saber do Espírito da Terra. Que tal? O Espírito Santo é o maior apêndice de luz, sem poder ser localizado, nem estar localizado. Só encontrado na luz, jamais na escuridão. Pode abaixar os braços. Todo grande evento de dor tem uma carga de dor. Então somos resultados de uma multiplicidade de eventos de dor, desde o fundamento e princípio de tudo. E todo esse estado de dor está por volta de tudo. Então, o grande acontecimento e da carga de dor é que, bem sabeis, esta carga de dor está caminhante. Muitas outras estão caminhantes. Então vivemos uma multiplicidade de cargas de dor. Muitos são intermediários de cargas. E muitos são intermediários daquilo que possa potencializar e fazer revelar o que significa carga. E para esta carga, é que desta corrente imensa, numa apólice de uma corrente universal, está se despejando nesta carga imensa algo que é impossível de se tratar. Então, nos nossos depósitos, a carga. Em tudo a carga. Todo o apogeu do que se acumula na natureza humana, do que é mais pesado possível, acumula-se. E depois ela precisa conseguir passagem. No apogeu do que tratamos. O milagre realiza a obra por si mesmo. E o milagre realiza a obra por si mesmo dele. Não estarmos esquecidos e loucos de que onde tudo que pisamos podemos intercruzar com cargas. E elas se multiplicam. Depois podemos dizer que estamos particularmente doentes ou particularmente sombrios, ou particularmente debilitados, ou particularmente insanos, ou particularmente isto ou aquilo. Então desdenhamos aquilo que é mais simples possível. Cuidado com vossos atos e de onde pisam. Primeiríssimo lugar, o Pai. Salve, filhos e filhas.